Ok. Boa noite, meninas. Estamos aqui para mais uma meditação, seguindo aí com que estamos meditando no livro de Isaías. Hoje vai ser o capítulo 19, Profecia contra o Egito, e vamos fazer a nossa oração, pegar essa meditação, esse momento todo na mão do nosso Deus para nos guiar. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos esse momento nas tuas mãos, meu Pai, onde nos reunimos em tua infinita misericórdia, para meditar nas tuas palavras, meu Pai. E pedimos que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, nesse momento, abrindo nosso entendimento, nos dando a direção para tudo que nós vamos falar, para tudo que nós vamos compreender, que vamos alimentar a nossa alma com a tua palavra. E que essa meditação venha ser enriquecida, meu Pai, com o que o Senhor falou com cada uma de nós, na nossa meditação individual, e que aqui no coletivo possamos estar reunidos, Senhor, na mesma fé, no entendimento que venha acrescentar para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento de todos, Senhor, que venham acompanhar essa meditação. Desde já eu te agradeço, entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Desde o capítulo 13, nós estamos meditando sobre as profecias contra as nações, né? A profecia de Deus contra as nações, que são impérios, naquele momento, que dominavam, né, aquela região, aquela área próxima, algumas vezes próximas de Israel, de Judá, né? Então, já vimos sobre a Síria, Filístia, e agora chegou a vez do Egito, né? E eu acho que antes de a gente começar a destrinchar aqui versículo por versículo, cabe a gente relembrar algumas coisas. Tivemos a oportunidade, Dona Lília, na última meditação, trazer, né, a genealogia e mostrou lá, né, de onde descende o Egito, né? Vem lá do filho de Noé, Cã, que era chamado de Misraim, né? O Egito chamado de Misraim. E quando meditamos em Gênesis, nós já vimos também o Egito ali sendo citado, quando Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, estava ali como um nômade, digamos assim, na terra de Canaã, vagando, existia uma fome naquele período, fazendo assim uma retrospectiva para a gente poder compreender um pouquinho melhor o Egito, lembrar um pouquinho melhor sobre o Egito, no caso, né? Então, Abraão estava ali, vagando, estava como nômade naquela região, houve fome naquela terra, e não sei se vocês recordam, mas aí ele foi para o Egito, ali foi o primeiro momento que o Egito foi citado, e tivemos naquela ocasião uma manifestação do poder de Deus, porque ali já mostrava que o Egito era uma potência, Abraão temeu pela vida dele, apresentou Sara como sua irmã, ao invés de sua esposa. O faraó tomou Sara para o seu palácio, e a partir desse momento houve a primeira manifestação do poder de Deus para aquele povo, quando Deus feriu a casa de faraó, né, com enfermidade, para justamente libertar Sara. Dali, Abraão saiu, né, com a sua esposa, saiu até com bens dados pelo faraó e pelos servos, de onde veio também Agar, naquele momento, que depois veio se tornar a mãe de Ismael, né? Podemos citar ali ainda em Gênesis, também naquele período, José, né, que foi vendido como escravo e foi para o Egito, né? Naquela ocasião lá do Egito, ele teve a oportunidade de estar ali perto de lideranças egípcias, manifestar sua fé para aquelas pessoas, e depois a oportunidade de interpretar um sonho do faraó, justamente, né, sendo dado por Deus, e ele manifestou isso diante do faraó. É, é, Tivemos a vinda do povo, né, da família de Israel, da família de José, Israel seus outros filhos, para o Egito novamente por causa de uma. E ali eles fixaram, né, residência permanecendo naquele país, se tornaram escravos depois, né? Então, é uma história muito longa na Bíblia sobre o Egito, ele vai sempre aparecendo ali, e a manifestação do poder de Deus também aparece naquela nação, talvez apareça mais nessa nação do que qualquer outra, apontado na Bíblia.
E tivemos o que nós chamamos de um ápice ali, que foi o grande poder de Deus, mostrando a sua soberania, o seu domínio sobre tudo, quando ele derrubou cada uma, digamos assim, das idolatrias, dos ídolos egípcios, quando lançou as pragas que gerou a libertação do seu povo. Então, estamos vendo gerações diferentes, mas a gente sabe que histórias são contadas, né? E o Egito, ele prezava muito pelas suas divindades, pelas suas adorações, inúmeras adorações, então eles conheciam essa divindade poderosa, digamos assim, né? Então, é importante a gente, antes de entrar aqui nesse capítulo, trazer essas coisas, trazer o fato de o Egito ser um país, uma nação próspera, uma potência, que estava ali situada perto do Rio Nilo, e era responsável ali pela sua riqueza, né, tanto da parte hídrica ali com o rio, quanto também da terra fértil para a agricultura. Então, e tudo isso era muito adorado por eles, era um motivo de muito orgulho para eles, né, de demonstração de poder, digamos assim, para os demais povos. É, alguns estudiosos apontam que essa profecia talvez tenha sido direcionada de uma possível aliança entre Judá com o Egito para uma proteção contra a Síria. E a gente sabe que Deus sempre condenou a aliança, né, com o povo idólatra, justamente porque mostra que a fé, a confiança não está no Deus, mas sim nessas nações. Então, é bom a gente trazer também isso um pouquinho antes de a gente começar, para que a gente vá discutindo e vendo que entendimento cada uma tem aqui do capítulo. Vamos lá. Profecia contra o Egito. Verso 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Traz, né, esse verso inicial, não tem como não remeter às pragas, já a demonstração do poder de Deus que vimos antes, já está sendo dito logo nas primeiras linhas desse verso, né, essa condenação, esse julgamento que Deus vem contra os egípcios tem muito a ver com a idolatria praticada por aquele povo. Muitos afirmam que o juízo viria dos assírios, que seria a nação que dominaria, né, os egípcios. Então, Deus já chega, logo no seu primeiro verso, mostrando que vai de novo derrubar por terra os ídolos, que vai tirar todo o entendimento, todo o equilíbrio dos egípcios, né, que colocavam, depositavam nas suas divindades, na sua prosperidade, na sua sabedoria, né, que eles consideravam como um povo sábio, né. Realmente temos coisas que mostram que eles eram muito avançados, como a Dona Lília falou na última meditação. A gente sabe que a sabedoria mesmo vem do nosso Deus, essa é a verdadeira sabedoria, que isso é tudo ilusão, apegos que o homem se faz para se achar um Deus, e o faraó se achava um Deus, né? Vimos isso também nas meditações anteriores. Verso 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. Deus mostra que o julgamento virá internamente, né? Podemos assim imaginar uma guerra civil, podemos imaginar alguma guerra por poder, alguma disputa por poder, né? Que gere uma divisão dentro do país. Né? E nosso Senhor Jesus nos ensinou que uma casa dividida, uma nação dividida não subsiste. Então, você pode até imaginar que quando você desestabiliza, a gente pode imaginar, não, a gente vê até isso hoje em dia, né? Numa casa, na família, quando a gente tem uma divisão, você desestabiliza aquela família, você desestabiliza aquela nação e ela se torna vulnerável a qualquer ataque externo, né? Então, já mostra que o que viria externamente já encontraria um Egito desestabilizado, desorientado, desorganizado, sem união. Ana Lília levantou aqui a mão. Então, nesse momento,
eu queria acrescentar o porquê que ele fala isso aqui e que de fato aconteceu, uma profecia que aconteceu realmente com o Egito. Nós não temos, né, o conhecimento aprofundado sobre história da antiguidade. Então, a proporção que a gente vai lendo o texto, né, até a Bíblia, tem obrigado a gente a procurar informações. Quando a gente vê esse texto aqui sobre os egípcios se levantarem contra os próprios egípcios, imediatamente a gente pensa numa guerra civil. A gente pensa numa nação dividida. Perfeito, Milene colocou muito bem. E de fato isso aconteceu, pessoal. Houve um momento em que o Egito estava sob o poder único. Um momento não, vários momentos, né? Estava sobre o poder de um faraó, de um rei. Sempre existiu isso, mas chega um momento onde o Egito ele acaba se dividindo. Por que que eu estou dizendo que nós não temos muito conhecimento, né, da história antiga? Nos faz falta para compreender, por exemplo, um texto desse, né? Quando isso acontece, uma profecia que não se cumpre, ela não tem valor. Mas por que que as profecias foram dadas aos homens de Deus? Justamente para que quando aquilo acontecesse, o poder de Deus fosse atestado, fosse verificado, e a crença nesse Deus se tornasse sólida. Então, vale a pena a gente trazer essa informação de que, de fato, isso aconteceu. A gente vai ver aqui, Isa está dizendo que o rei Menes, né, Menes ou Menes, sinceramente não sei, invadiu o Egito e unificou. Mas, muito depois disso, o Egito acaba se dividindo mais uma vez, tá? Por volta do século 7 antes de Cristo, pouco antes da Babilônia invadir o Egito. Então, o Egito estava dividido, então imagina que ele era um grande país, agora ele se tornou 12 distritos, 12 cidades, vamos dizer assim. Dentro dessas cidades, inúmeros distritos, uns 42, segundo a história que eu li. E cada um desses estados estavam brigando entre si. A gente viu isso no Brasil há pouco tempo atrás. Mentira. Não foi tão pouco tempo e eu creio que a maioria de nós não vimos. Mas o Brasil quis se dividir. A gente viu guerras separatistas no Sul, onde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, queriam se dividir do restante do Brasil e se tornarem emancipados, né? Independentes. Isso já aconteceu muitas outras vezes em muitas outras nações. O Brasil passou por isso também, e a gente vai ver que o Egito também vai passar por essa situação. E, de fato, quando todo mundo está dividido, um brigando contra o outro, aí, meu irmão, fica difícil eles estarem unidos contra uma ameaça maior que estava vindo, que é justamente a tal da nuvem ligeira lá, que Milene não trouxe esse entendimento. Quem seria o Senhor cavalgando essa nuvem ligeira? Quem era essa nuvem ligeira? A gente vê que Isaías ele vai usar muitos símbolos, pessoal, vai falar de formas metafóricas, por parábolas. Ele nunca vai falar, quase nunca, vai falar algo direto, vai pronunciar uma sentença direta. Não, sempre o negócio vai ser misturado com poesia. E a gente vai ter que ficar procurando saber realmente o que significa isso. Então, você imagina que Deus vai vir em cima de uma nuvem rapidamente sobre o Egito? Não, não é isso que está se falando, tá? Ele está dizendo que Deus vai enviar uma nação para destruir o Egito. Quem é essa nuvem ligeira? Né? Que os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então, os ídolos, eles não vão temer homens, ok? Ídolos não temem homens. Ídolos temem o Senhor. Falsos deuses temem o Deus verdadeiro. Então, o Senhor vem, ok? Cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Isso aí os egípcios temerão. Os egípcios vão temer?
outros homens. Então está aqui, o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Né? O ânimo, a desesperança, né? O ânimo vai ficar abatido, eles não vão ter esperança de sobreviverem ao ataque que está por vir, que vem através do reino da Assíria. Tá? Então, vale a pena a gente falar isso. Então, a Síria já é um terror para o Egito vai se dividir, depois a Babilônia vem e aí destroça tudo, né? Acaba com o Egito para se restabelecer. Até hoje o Egito não é mais o Egito que era antigamente. Tá? Então, só queria trazer esse conhecimento aí para a gente, que de fato essa profecia do Egito estar contra si mesmo aconteceu por volta do século 7 antes de Cristo. Seguimos aqui. Verso 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Eles adotaram, foram tomar a medida que eles conheciam, que eles estavam, digamos assim, acostumados a fazer, a prática de consultar os seus ídolos, de usar de magia. Vimos também no momento lá da praga do Egito, quando eles usam magos, chamam seus sacerdotes para tentarem destruir o poder ali de Moisés e Arão, que eles entendiam, né? Que era magia, mas era o poder do Deus vivo através de instrumento ali de Moisés e de Arão. E eles fazem a nova prática aqui, retomam essas práticas deles para tentar, como a Lília falou, impedir que a ameaça que estava chegando, né, viesse realmente a destruir, a atingir a nação. Vimos que Deus apresentou a Síria como um instrumento, né, das suas mãos para julgar as outras nações, os outros tiranos, não que a Síria não fosse, mas naquele momento ela foi usada para aquilo e depois teve também o seu julgamento, como nós vimos. Então, é uma prática que o Egito já adotava e que utilizou e que não surtiu efeito. Como a gente vê aqui, logo no verso 4, o Senhor já dá essa sentença. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então, ele já mostra que a nação que está vindo é porque ele permite que venha, mostra o controle dele sobre todas as coisas, inclusive o Egito, que tinha tantos ídolos. Vimos a crueldade dos assírios, Dona Lília trouxe aqui várias vezes, inclusive assisti um vídeo, a prática de tortura que eles faziam era realmente cruel, de temer mesmo. Vimos como eles eram audaciosos quando no livro de Reis, quando meditamos no livro de Reis, eles atacam as cidades de Judá, né? Várias províncias ali são atacadas pela Síria, e eles estão se aproximando de Jerusalém. Na época, Ezequias estava ali como rei, né? E foi justamente no momento posterior a quando o rei Ezequias restaurou a adoração a Deus, a comunhão com Deus ali no povo, inclusive chamou Israel para vir adorar a Deus, tudo na terra, fez aquele conclamou a união em um único Deus, e logo depois chega a Síria, manda lá um general que afronta, que tenta desestabilizar a fé daquele povo, porque ele já entendia que se ele desestabiliza a fé, ele conseguiria minar aquela nação. Provavelmente porque já conhecia o poder da divindade daquele povo. Então a gente já vê que os assírios, eles não eram só violentos, mas eles também tinham estratégias para fazer a sua conquista. E a gente sabe que Judá ficava ali no caminho, né, no meio, até, digamos, você chegar ali ao Egito, né, como ali já mostrou aqui nos mapas também. E, e a Síria, né, os estudiosos apontaram, não sei se vocês viram outros, alguns apontaram Nabucodonosor. Claro que esses tiranos que foram dominando essas nações foram todos Deus permitindo para ir fazendo o seu julgamento, como já vimos aqui desde o capítulo 13, né? E dessa vez a bola da vez é a Síria. Verso 5. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito.
as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Aqui já temos uma profecia, uma sentença que envolve a natureza, que envolve o que mais os egípcios se apegavam ali ao seu rio, uma profecia de sequidão mesmo, como se o volume das águas do rio Nilo diminuísse, e a partir daí você tivesse ali uma seca, e dessa seca, como aquelas plantas, né, que eram uma vegetação comum, que na Lília trouxe na meditação anterior a imagem para a gente, o papiro, se desfizesse, se acabasse ali, ou seja, a sentença de Deus viria, estava vindo de forma completa, atingindo vários aspectos do Egito, para justamente demonstrar o poder de Deus, que não estava só em usar uma nação, que não estava só em destruir os ídolos, né, as suas crenças, mas também na própria natureza, mostrando que ele é o Senhor de tudo mesmo, que o que eles adoravam ali não era nada, estava sob o controle do próprio Deus, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa dessa parte da profecia contra a natureza? Vamos lá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem a rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Aqui é óbvio que é um caos social, econômico, a nação está sendo destruída mesmo. Então, você pode aqui interpretar que tem a destruição, sim, pela questão da natureza do efeito ali do Rio Nilo, vem de uma guerra, porque você ser invadido, você vai ali também, um cerco, algo nessa linha, vai destabilizar todo aquele local, todo o comércio. Então, a fome vai se instalar ali e vai atingir todas as classes sociais. Quando você fala de pescadores, quando você fala de que trabalha com linho, você entende os empresários, digamos assim, uma classe mais média. Quando você fala aqui dos que pescam, né, vamos dizer assim, o assalariado, o trabalhador, e aqui fica mais claro ainda que todos que trabalham com salário, a classe povo mesmo, também vai sentir um impacto, vai ser devastador para o Egito, que estava por vir. Receber uma profecia dessa da nação realmente é de entristecer a alma, né? Porque com certeza o que os sábios falavam era o contrário disso. Acho que nenhum deles chegou com a sentença dessa para o Egito. No mínimo, dizer que o Egito ia conseguir sim, a Síria não ia alcançar, as divindades não iam permitir, e tudo, e o Egito ia resistir. E Isaías chega com a profecia totalmente contrária, digamos assim, já de uma sentença de destruição para o Egito, que nenhum internamente, com certeza, estava sendo disseminado dessa forma dentro do povo, né? E aqui fala justamente no verso 11, já chega nesse ponto, que é quando já vamos falar de quem estava no poder, né? Como o Senhor vem nessa profecia indo por etapas, né? E vai desfazendo tudo ali onde os egípcios colocavam sua confiança. E aqui, quando você vem para a parte do verso 11, vamos lá, do verso 11. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan, uma cidade egípcia. O conselho dos sábios e conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Aqui já é quase uma ironia de Deus, já questionando: cadê sua sabedoria? Né? Cadê todo o seu conhecimento, todo o seu poder? Cadê os príncipes egípcios, né, que com certeza deveria ser motivo de orgulho, né, de exaltação para eles? O Senhor já faz aqui, já chega zombando mesmo, digamos assim, dessa sabedoria e dessa autoconfiança dos egípcios. Eu pesquisei e vi que Zoan é uma cidade antiga do Egito. É, é, o Egito, eu vi que tinha essa parte do Egito, Alto Egito, Baixo de Egito, quando ele trouxe no mapa o delta ali do Egito, que era aquela parte mais, né, abastada, digamos assim, da região. Então a própria Bíblia cita também essa cidade, no livro de Números, que também é chamado de Tanis, foi o que eu pesquisei. Então, essa cidade, citada aqui, os príncipes dessa cidade, talvez eles fossem uma referência
fosse alguma cidade importante ali naquele momento, onde o povo talvez depositasse essa confiança, né? Ou numa disputa interna, poderia ser as cidades que estavam ali, quando a Lília trouxe, a divisão interna pode ser disputa ali entre províncias, cidades, e poderiam ser essas cidades que estavam ali na disputa, dá margem a gente imaginar, diante do que nós já vimos anteriormente, há várias questões quando Deus traz essa cidade específica aqui, e traz uma outra também, que a gente vai ver no verso seguinte. Verso 12. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoã, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. Então, aqui já reforça aquele entendimento de que tanto essa cidade, que eu, na pesquisa que eu fiz, Nof, aqui na minha versão está como príncipe de Nof, e os historiadores também chamaram de Mênfis, cidade de Mênfis, no Egito, que também é uma cidade importante do Egito, e que alguns estudiosos apontaram que foi a cidade, digamos assim, por onde os assírios atacaram primeiro, digamos assim, foi logo a primeira cidade egípcia a ser atacada, a ser, digamos assim, humilhada, né? Verso 14. O, o Senhor derramou, o Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito e toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou um jugo. Na pesquisa que eu fiz sobre essa parte aqui do espírito perverso, aqui na minha versão está como um perverso espírito, mas em outras versões vi como espírito de erro, espírito de engano, e que eles seriam dominados por esse espírito, ou seja, eles estariam desorientados, desnorteados, como bêbados que não sabem para onde ir, lucidez naquilo que estão falando, naquilo que estão fazendo. E o vômito aqui eu interpretei muito como as sabedorias, como o conselho falso, um conselho que não vem de sabedoria nenhuma, vem da sabedoria do homem, de achar que, da arrogância, da insensatez, e eles estavam ali vomitando aqueles conselhos que em nada trariam de bom para a nação, para o Egito. Né? E eles, além dali, é o que eu imagino quando eu leio esses versos, foi o que eu imaginei que ocorreu naquela ocasião. E quando diz que não se aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer, e cita cabeça, cauda, ramo, já mostra que todos, do governador, do faraó, de quem estava ali à frente, ao povo, né? Nada se seria aproveitado, né? Tudo se perderia ali, todos seriam atingidos, todos estariam desnorteados, todos estariam como bêbados, todos estariam dominados pelo espírito do engano, do espírito perverso. Ana Lília. Aqui na minha versão tem espírito de confusão, dá tudo no mesmo. E eles ficam de uma forma, quando a gente fala confusão, acho que fica até mais fácil da gente compreender. Quando eles falam espírito de confusão, né, que veio da parte de Deus, isso é muito forte. Veio da parte de Deus. O Egito era notoriedade pela potência que ele era. Em muitas ciências, eles realmente se sobressaíam. Tinham lá seus magos, seus feiticeiros, que, da forma mais errada que possa parecer, funcionava para eles. Lembra que quando Moisés vai se apresentar diante de Faraó, ele joga como é que fala? O pauzinho dele, como era o nome, gente? Cajado. O cajado. Ele joga o cajado no chão, vira uma cobra, vira uma serpente. Mas aí os magos egípcios fazem a mesma coisa. Então, funcionava. Não vamos dizer que não funcionava. Funcionava. Aquela loucura ali funcionava. Mas Deus vai enviar um espírito de confusão, de loucura, de erro, de atrapalhação, que vai tornar os sábios
como estúpidos. Aí eles vão querer ensinar para os reis vão querer ensinar para o povo, e vai sendo uma cascata de problema, de confusão. Né? Quando ele chega no final e fala, ó, para o Egito, não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou pelo jugo. Não tem o que ser feito para restaurar o Egito. Pelo menos não algo que venha de mãos humanas. O que Deus traça para o Egito, né, que a gente vê aqui, o que está traçado para o Egito, é de fato aterrador. Ele vai se dividir, ele vai perder sua capacidade produtiva, a maior fonte de produção de riqueza que o Egito tinha, e até hoje tem, né? Era o Nilo. Lembra que tem o comércio mercantil. Diga-se de passagem, falou aqui que o junco ia secar, né? O junco era matéria-prima para a construção das embarcações. A gente vai ver a indústria têxtil caindo no ostracismo, que era a produção de linha, a indústria pesqueira. Eles criavam gado, tá? Mas lembrem-se que eles tinham o gado como algo sagrado. Tanto que Israel, quando vai para dentro do Egito, quando vai se refugiar lá através de José, eles vão ficar distantes do centro político do Egito, justamente para poderem criar seus gados e abaterem seus gados, porque a gente, melhor dizendo, a gente não, né? Eles comiam a carne do gado. Então, aquilo para o Egito ia ser uma aberração. Então, eles vão ser colocados numa terra um pouco distante, lá no Baixo Egito, justamente para que eles pudessem desenvolver em paz. Então, a gente vai ver aqui que a fonte principal de alimento deles era o pescado. E a produção agrícola que vinha após as cheias do rio. Aí, quando o rio enchia, adubava aquele solo, o rio secava, estava lá o solo pronto para ser cultivado. Pô, mas agora o rio está secando cada vez mais. Quem é que vai adubar aquele solo? Ou melhor, quem é que vai aguar o que for plantado? É uma derrocada, é uma coisa que a gente vai olhando assim, ponto por ponto, é aterrorizante. Aterrorizante, né? Quando ele fala de Zoan e de Mênfis, eram cidades mega importantes para o Egito. Zoan e Mênfis, melhor dizendo, vão ser. Mênfis existe até hoje. Eu acho que Zoan também, né? Vão ser destruídas e vão ser, como elas são, as cabeças, vamos dizer assim, são as cabeças do Egito. Eles vão guiar o resto do Egito. E aí vai ser uma desgraceira. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Né? Deus fica aqui zoando com a cara deles, né? Como vocês podem dizer diante do faraó, sou filho dos sábios, filho dos antigos reis? Ok, os sábios, os antigos reis, eles tinham respaldo, respeito. E agora, o que que vocês têm? Né? Todos atordoados. Então, é uma coisa realmente intrigante, viu, pessoal? Parece que Deus lembra que com as outras nações a gente não vê esse esmiuçamento de acontecimentos ruins para uma nação. Parece que ficou reservado para o Egito, né? Os requintes de crueldade de Deus, se é que a gente pode dizer assim, de uma forma irônica. O negócio foi feio, coisa foi feia, mas continua aí, Milene. Eu imaginei a mesma coisa, né? Disse, poxa, Deus foi bem rigoroso com o Egito. E fiquei buscando, né, o porquê de tanto rigor. Os outros também praticavam idolatria, mas
e ficou se martelando na minha cabeça. Não foi uma das nações que mais viram o poder de Deus, que é de geração em geração. Então a história passa, aquilo fica. Os egípcios ficaram naquela terra, os hebreus ficaram naquela terra, teve contato com egípcios. A gente vê que um hebreu governou, né, uma nação. Então a história fica, digamos assim, né? E, e o Egito recebe aqui, mas também o que segue aqui é bonito, é lindo, né? Fere, mas cura. E aí traz uma esperança, porque até depois eu até me esqueci do que estava antes, quando eu comecei a ler esse verso final, já apagou até da minha memória a dor, que eu imaginando a dor que aquela nação passou, foi até apagar da minha memória. Tamanha misericórdia que nós vamos ler aqui nos versos seguintes. Isis. Não, você fez uma pergunta aí, você não entende por que é, tanta sentença contra o Egito. Mas o engraçado é perceber que cada punição está relacionada a um Deus, a uma divindade deles. E é uma forma de mostrar que Deus é Deus, que Ele é soberano. O próprio rio Nilo era uma divindade para eles. As colheitas, né? Era, tinha uma divindade relacionada à pescaria, os animais que ficavam na beira dos rios, na rã, tudo isso estava relacionado a um Deus. E todas essas sentenças estavam, de alguma forma, demonstrando: olha, o seu Deus não é nada, eu sou a divindade. Se for da minha vontade, vai ter seca, vai ter tudo, porque os seus deuses não são capazes de nada. E aí, olhando cada um, pelo menos algum deles, né? É, é, tem são tantos, mas tem a Hera, que está relacionada com o rio, o Osíris com a agricultura, e aí vai, que eles tinham um para cada coisa. Mas se você reparar, todas essas sentenças, até a questão de deixar eles sem sabedoria, essa própria sabedoria, a, a, a inteligência deles era um Deus, tudo está, todas essas sentenças estão relacionadas a uma divindade deles. E é por isso que lá no começo Deus diz que essas divindades iriam tremer, né? Porque Deus é soberano sobre tudo. É isso. Eu penso que algo mais além, inclusive, não só o fato deles serem insistentemente idólatras, mas porque eles escravizaram Israel. Então, para mim, tem aquele conteúdozinho assim de pai ferido. Mexeram com minha cria, não vai ficar barato. Então, eu penso que tem esse pezinho também, né? O que mostra para gente, pelo menos para mim, mostra que ainda que o filho seja rebelde, traquina, né? Não valha muita coisa, a gente vê que Deus ama e cuida, e zela e preserva e protege, né? Então, ele vai acabar. Vamos lembrar que nesse período, pessoal, essas nações todas estão numa ciranda de conflitos eternamente. Por quê? Pelas riquezas, por terra, por poder, né? Então, de quando em quando o Egito está brigando com Judá, o Egito está brigando com Israel. Ah, não, agora Judá e Israel, ou Judá e o Egito são amiguinhos. Quando menos espera, tá lá Judá e a Síria amiguinhos. Quando menos espera, a Síria está lá invadindo. Era uma bagunça, né? Então, eles estavam sempre nessa ciranda de guerras entre essas nações. E a gente vai ver que várias vezes, não só aquele momento em que o Egito escravizou Israel, gente, foram 430 anos de escravização. 470, né? Não, 430. 430 anos de escravização. Então, Deus está descontando tudo. Quer dizer, eu penso, né, pessoal? Está descontando tudo, mas assim, com muito amor, com muito carinho, a repreensão, com muito amor, com muito carinho. Porque depois, como o Milênio vai falar,
né? Depois nem sente mais a palmada que levou, né? O carinho é tão gostoso que nem sente mais a porrada que tomou. Então, eu penso que está muito alinhado, muito atrelada esse tipo de sentença com o Egito, essas peculiaridades com o Egito, por conta deles terem muitas vezes ferido Israel. Todas as nações que estão sendo sentenciadas foi porque mexeram com a cria de Deus. E quando a gente vê Deus dizer que vai entregar Egito na mão de um rei cruel, é como se dissesse: ó, você não foi cruel com os hebreus, você foi cruel com o meu povo, agora é a vez de vocês sentirem o jugo de um rei cruel. E aí ele devolve, né, na mesma moeda, é o plantar e colher, não é devolver na mesma moeda, não. É o plantar e colher, está colhendo o que eles plantaram, aí muito tempo, né? Como o Isaías falou, um povo muito idólatra, insistentemente idólatra. E aí vamos ver, né? Começa aqui no verso 16 em diante, a gente tem as expressões aqui na minha Bíblia naquele tempo, outras Bíblias devem estar naquele dia, e é impossível não remeter ao dia do Senhor, a um reino messiânico, quando vem essas promessas, e quando a gente vai destrinchar aqui, a gente vai ver que é isso que acende isso na gente, né? Pelo menos em mim. Vamos lá, verso 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. Eu vi muito essa questão de você comparar com as mulheres aqui nesse trecho, porque as mulheres não eram preparadas para a guerra, né? E aí o povo se ficaria o quê? As mulheres diante de um cenário de invasão inimiga, sem saber o que fazer, ficariam aterrorizadas, desesperadas. E é o que os egípcios vão ficar, vai ser como o Egito vai estar quando for atacada, né, pelos assírios. E é o que remete muito a essa profecia, né? E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciará, a todo aquele a quem isso se anunciar, se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Imagino muito isso, você tem uma nação que com certeza estava ali se vangloriando, se achando no máximo e que não seriam destruídos, e você vê uma nação, Judá, quem era Judá ali, né, na fila do pão, se não fosse pelo Deus, seria se não tivesse o Deus com eles, o que seria, né, de Israel. E aí você tem uma nação que vem com uma sentença dessa, a divindade daquela nação vem com a sentença dessa contra eles, então seria motivo de espanto para eles, imaginei muito nessa linha, e que eles iam ver diante da mão do Senhor se movendo contra eles iam ver o orgulho caindo por terra, a vaidade, a idolatria, nenhum ídolo sendo capaz de parar aquilo, né? E eles assombrados diante de uma profecia dessa, que inclusive muitos deveriam até duvidar, tipo, até ficar imaginando que isso aconteceria, porque está vindo de um Deus que eles poderiam ter vindo à memória do que já fez naquela nação, né? Então a sentença vindo deles e o próprio Judá, vamos dizer que foi pensado em Judá fazer uma aliança com os egípcios, pensando em uma possível possibilidade, de uma possível, de possivelmente parar com essa aliança a Síria, chega a ser vergonhoso, porque você tem um Deus desse com você e você fica temendo e corre para fazer alianças com um povo que você sabe que adoram vários deuses e que nenhum deles é o Deus vivo, aqui está ali com você, né? Isso na época antigamente, isso se aplica hoje também. Qualquer um de nós, se não tiver firme na comunhão com Deus, vai temer, vai pela força do braço, vai buscar em outras fontes, se não tiver realmente, diariamente, se firmando na presença de Deus, que é buscando no Espírito Santo toda a direção e toda a força para resistir. Então a gente fala assim, muito de Judá, muito dos reis, os reis caíram, às vezes é raro, mas é a vida daqueles até que a gente que consegue firmar os seus pés nos caminhos ali que Deus direcionar. Até você chegar lá, esses altos e baixos mesmo, como a gente viu com Israel, como a gente viu com Judá, até Israel muito mais do que Judá, então até Israel sofreu primeiro, né? Acho que foi a Síria, não foi, que derrubou, acabou com Israel. E aí, vamos seguir, senão a gente acaba fugindo. Verso 17. Já lemos. Verso 18. Naquele tempo,
haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Aqui já começa, né? Você já começa a dizer, quando você fala que falarão a língua de Canaã, é que vão adorar ao único Deus, farão juramento a esse Deus, reconhecerão que ele é o único Deus, né? Que é o Deus dos exércitos. Cidade da destruição. Aqui na minha Bíblia está como cidade de destruição. Quando eu fiz a pesquisa, né, alguns citaram como a cidade do Sol, que chamam de cidade do Sol, seria Heliópolis, uma outra cidade egípcia. Como se Deus estivesse lá dizendo que Heliópolis, digamos assim, ou onde tinha ali uma das mais fortes divindades, divindade Sol, seria a que reconheceria o Deus e adoraria e faria juramento e falaria a língua, né, do nosso Deus. Então, não tem como não remeter uma profecia do reino messiânico, porque é um povo idólatra, a gente sabe hoje, atualmente, como é o Egito, né? Então, é, não tem como você não remeter ao que está mais à frente, Isaías, que também tem muito essa coisa de citar muito o Senhor Jesus, o reinado dele, nas suas profecias, não tem como a gente também remeter a esse período, quando a gente lê esses versos agora seguintes. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erguerá ao Senhor, junto da sua fronteira. É como se o Egito se tornasse agora uma referência, estivesse já mostrando ali o caminho, nós pertencemos ao Senhor, né? Nós pertencemos ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, nos rendemos a esse Deus. E é como se, desde que você passasse perto, você já seria testemunho disso, aquela nação já testemunharia, como Judá, digamos assim, deveria fazer. Porque, se a gente for ver, quando Deus escolheu Israel, quando Deus escolheu os hebreus, escolheu esse povo, ele escolheu para que esse povo fosse um exemplo de como a nação que se volta para Deus é. Ela é pequena, ela é frágil, pelas forças humanas ela não tinha condição de ser nada, mas ela é alguma coisa e chama atenção, incomoda, conquista, porque eu sou o rei dele. Então, se seguisse esse plano de Deus, essas nações poderiam se render ao Deus Altíssimo sem precisar sofrer tanto, porque o próprio Israel seria uma constante testemunha daquilo. E você teria cada vez mais as pessoas, as outras nações se voltando para Deus. A partir do momento que a própria herança, a própria terra escolhida por ele, né, o seu dízimo, vamos pôr assim, cai, se contamina com a idolatria, você perde essa referência, você enfraquece os propósitos de Deus através daquela nação. E acontece com a nossa vida também. Quando a gente não cumpre os propósitos de Deus para a nossa vida, quando a gente não mantém uma aliança com Ele, a gente acaba enfraquecendo no nosso testemunho. Podemos nos reerguer, como a gente viu que Israel e Judá teve as oscilações, graças a Deus por isso que não desiste de nós como não desistiu deles. Mas traz também esse alerta para a gente, né? Olhando por esse ângulo. Deixa eu ver. Aqui a gente vai ao Egito, mas a gente pode entender que também o Egito é uma representação das outras nações que se voltaram para Deus, no reinado messiânico do nosso Senhor. Então, puxou muito para essa linha, imaginei muito nessa linha. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Vamos seguindo aqui no verso 20. Vou ler aqui o verso 20, Isis, e passo a palavra para você. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Isis, levantou a mão? Pode falar, Isis. Não, eu posso estar me adiantando, mas eu ainda não superei o verso 15, quando ele diz, em outras palavras, que ninguém vai poder ajudar o Egito. Nada, nada, nem ninguém vai poder ajudar o Egito. E aí, mais na frente, ele mesmo diz que ele vai ferir e ele vai curar. E
você vai ler mais para frente, depois ele vai dizer que ele vai meio que adotar o Egito, porque esse povo se volta para ele e ele como se ele juntasse com o filhinho dele. Ser amiguinho do meu filho, você também é meu amigo. Aí me remeteu aquilo, para os amigos tudo, para os inimigos nada. Eu vejo aqui muito sobre essa questão de o Egito ser até como uma referência às outras nações também, que se renderão ao Senhor e o reconhecerão como um Deus único e se voltarão para Ele, e esse é o como Deus vai receber, né? A partir do que a gente já vê no Evangelho, que é o arrependimento, que é você se arrepender daqueles caminhos, clamar ao Deus vivo, se arrepender daqueles caminhos e que você estava seguindo, e escrever uma nova história, Deus está ali pronto para isso, né? E e quando fala em clamar a causa e que eles clamarão por causa dos opressores, ele lhe enviará um Salvador, um protetor que os livrará, não tem como não ser o Senhor Jesus, que é o único que a salvação dos egípcios não estaria na terra deles, não estaria na divindade deles, estaria apenas em Deus. Estaria apenas em Deus e hoje interpreto como no reinado do Senhor Jesus, onde vai ser esse reino de paz, onde as nações se renderão a Ele em nome de um único Deus, do nosso Deus, o Deus Altíssimo. E o Senhor, no verso 21, temos: e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Eles viverão uma nova fé, uma novidade de vida. É a partir das boas novas, do reconhecimento que quem é o Deus o único, você vai escrever uma nova história dentro daquela nação. Mais na frente, a gente vai ver agora até... Eu pulei o verso que ele fala aqui, é das cidades? Mais para frente, não? Mais para frente, achei que eu tinha até pulado, mas eu já ia me antecipar aqui, já dá um spoiler. Mas vamos seguir. Então, os egípcios eles vão praticar, vão viver a fé de um Deus único, vão abandonar aquela idolatria, e quando se fala em sacrifícios e ofertas e adorarão o único Deus, é como você já vivesse uma nova fé, uma novidade de vida dentro daquela nação. 22. Ferirá o Senhor o Egito, ferirá e o curará. Converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. Que é como se para você alcançar essa redenção, para você alcançar é, esse arrependimento, passa pelo ferir, no sentido de passa pela colheita. Você vai ter que colher aquilo que você plantou, e se naquele momento aquilo for para o seu arrependimento, para gerar em você um arrependimento e uma nova história, pronto, é isso que você vai colher, porque Deus vai, a partir daquela colheita, a partir daquelas escolhas, se você optar por reescrever aquela história pelo nome do Senhor, do nosso Deus, pelo nome do Senhor Jesus, você vai ser curado. Então, aquilo, como eu falei, que para mim se apagou, que eles passaram, lendo isso, já vem um renovo, uma esperança, que acho que a profecia deveria chegar para os egípcios dessa forma, como uma esperança: ó, vocês vão passar por isso, mas se vocês se renderem, se voltarem para mim, é isso que eu tenho para vocês. Então, a gente também não pode esquecer que essa é uma profecia daquele período, então era para aquele povo, né? Deus fala que vai vir com julgamento, mas também fala que ele tem a cura. Vocês serão feridos, mas eu aqui tenho a cura para vocês. Ele já se apresenta dessa forma. Dona Lídia. Ó, eu sei que pode parecer estranho, mas para mim, aqui ainda, até onde a gente parou, não me aponta ainda para o milênio. A gente vai observar o seguinte: é a falta da história na nossa vida. No milênio, a gente vai ter todas as nações buscando a Deus. Ok. Mas olha só o que diz esse verso aqui, no 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Senhor e os cumprirão.
A gente vai estar vivendo já o reinado de Cristo. Não tem mais sacrifícios e ofertas. Todo mundo vai para Sião aprender a sua lei. Não vão mais fazer sacrifícios. Entende? Então, para mim, isso aqui não está apontando para o milênio. Talvez no final até do capítulo sim, mas aqui não. E a gente vai ter que, antes disso tudo, pessoal, o Egito vai sim receber a influência tanto dos judeus como também dos cristãos. Vai ter igreja sendo desenvolvida lá. E antes da igreja, a gente vai ter influência de judeus ali, tá? A gente vai ter sinagogas ali. E não necessariamente chegou o tempo do milênio. Isso, inclusive, nem sei se ainda existe hoje, mas no passado já existiu. Então, para mim, essa profecia aponta para um outro momento. Ó, eu vou retomar aqui do verso aqui 18. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é porque eu não acho que a gente deve perpetuar com essa linha de raciocínio, porque o texto não aponta para isso. A gente vai ter aqui o seguinte, ó, naquele tempo, 16, né? Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, temerão, por causa da mão erguida do Senhor por causa da mão erguida que o Senhor dos Exércitos levantou contra eles. Vão tremer por quê? Que foi que Deus fez? Mandou a Síria para lá. Ponto. Isso aí, nesse momento, para o cumprimento histórico, está batendo com o resto do texto anterior. A Síria. Eles vão ficar com medo. Vão. Porque eles já estão se dividindo, se autodestruindo, enfim, fragilizados. 17. E a terra de Judá será como um terror para os egípcios. Por quê? Lembra, Judá e a Síria têm um momento onde eles fazem uma aliança contra Israel, inclusive. E esse é o momento que Israel é destruído. É o momento onde a Síria está mais potente. E depois de Israel ser destruído, a Síria toma ares de mais arrogante, mais ousada, e aí ela vai lutar contra a própria aliada, Judá. Então, o texto aqui me aponta para o seguinte, pessoal. E a terra de Judá será um terror para os egípcios, porque eles estarão aliados à Síria. Acontece isso, é um momento histórico, acontece. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará. Nossa, Judá está com a Síria. A Síria é o cão chupando manga de caçolão. Todo mundo vai temer. Ele é amigo do malvadão. Então, ninguém mexe com o amigo do malvadão. A gente fala, Milene até falou isso na estante. Aliás, foi Isis. Então, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos. Não é porque Judá é aquilo tudo, mas é porque tem um propósito de Deus por trás disso, que é com a Síria, do que determinou contra eles, usando a Síria. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que podem ser 5 cidades, as cidades não são citadas, e podem ser algumas cidades, e o termo foi umas 5 cidades, mas dizendo algumas cidades. Enfim, pode ser, pode. Haverão cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade da Destruição, Cidade do Sol ou Heliópolis. Heliópolis, centro de adoração ao deus Ra, uma das principais divindades do Egito. E aí, quando você pensa assim, nossa, a cidade do Deus do Egito agora está adorando o Deus verdadeiro. Houve uma transformação de mente na cabeça dessas pessoas, na vida dessas pessoas. Mudança de cabeça, mudança de pensamento. Por quê? Porque a gente vai ter uma influência de Judá nesse momento.
Então, não me parece ainda apontar para o milênio. Me parece ainda aquela ciranda das nações. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Ok, fechou. Vai ter um altar lá. Houve uma influência judaica, Egito está fragilizado, os judeus conseguem influenciá-los, tem a historicidade do poder do Deus de Israel na vida de Israel, de Judá, e inclusive com repercussão dentro do Egito. Essas pessoas vão estar fragilizadas de tal forma que vão estar sensibilizadas para receber os ensinamentos de Judá, os ensinamentos do Deus de Judá. Eles vão se converter. Vai ser o Egito todo? Não, uma pequena influência. 5 cidades, algumas cidades. Mas uma influência considerável, porque a cidade do sol, essa cidade começou a se converter. Por causa de uma influência, devido a toda a devastação que o Egito já está sofrendo. Certo? Então, vai lá. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e um monumento ao Senhor na sua fronteira. Eu não sei que monumento poderia ser esse, porque, para Deus, o que seria interessante são, no máximo, altares. Que monumento seria esse? Já que Deus não tolera idolatria e os judeus não iam pregar idolatria. Mas está misturado com os egípcios. Vai que eles permitiram, foram maleáveis com os egípcios e permitiram que eles levantassem um monumento. Não sei que monumento é esse, mas o mais lógico era se levantar um altar para o Deus vivo. Então, não dá para a gente imaginar um momento do milênio levantando-se altares, ou melhor, levantando-se monumentos para Deus. Não faz sentido. Isso é algo idólatra. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Olha, tem um povo aqui que adora a Deus, mas é um povo que não é convertido 100%, está aprendendo, né? A gente tá no caminho, a gente está no caminho, estamos indo. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, milênio, opressor? Não. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador. Quem serão os opressores? Os assírios. Depois dos assírios, a Babilônia. E a Babilônia vai ser pior do que os assírios, ok? E a Babilônia vai detonar tudo. E vai abraçar com muito mais força todo o ambiente, todas as terras conhecidas daquela época. Quem vai ser o Salvador? O império que vai se seguir, que vai tirar a mão daqueles impérios de sobre o Egito. Provavelmente, seria o Império Grego, de Alexandre. Por quê? Porque Alexandre era muito tolerante com as outras divindades, com os outros deuses. Ele chegava, invadia a terra e não fazia muita questão de impor a adoração aos seus deuses àquele povo. Tanto que Judá vai ser preservado. Alexandre vai passar por perto e não vai invadir Judá. E o Judá já reconstruído, né? Mas ele vai invadir o resto das outras nações e vai ser um reinado que vai ser mais benevolente. Alexandre o Grande vai ser mais benevolente com essas nações. Entende, pessoal? Então, o Salvador, Jesus, não vai ser enviado para o Egito. Não.
vai ser enviada a todas as nações. Ok, mas o contexto dificulta a gente imaginar o momento em que Jesus vem para o milênio. Dificulta. Mais para frente pode até facilitar, mas até aqui não me parece ser plausível. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e aos egípcios, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Por quê? Porque vai ver a misericórdia de Deus para um povo que está se voltando para Deus. De uma forma perfeita, não, mas estão se voltando para Deus. Sofreram influência judaica, estão se voltando para Deus. E vai ser de tal forma, o Egito vai estar quebrantado para a mensagem de Deus, de tal forma, que Alexandria vai ser uma das nações, ou melhor, cidades, né? Alexandria era uma cidade. Uma das cidades cristãs, quando a gente vai ver o desenvolvimento do evangelho, da igreja, Alexandria está envolvida com isso. Antes disso, Alexandria vai se tornar uma cidade judaica, egípcia, mas com muita influência judaica. Então, antes disso, o Egito já está se quebrantando para reconhecer que os deuses dele não são deuses diante do Deus de Israel. Então, o pano de fundo que existe é levando a crer a influência dos judeus sobre o Egito, mostrando o poder de Deus. E o Egito vai se conscientizar disso. Por quê? Porque a profecia foi dita pela boca do homem de Deus e se cumpriu. Toda aquela destruição, a seca do Nilo, tudo aquilo que a gente viu antes, né? Aquelas coisas bem perversas, bem macabras, tudo aquilo que a gente viu se cumpriu. Pô, se cumpriu, peraí, pessoal, tem alguma coisa nesse Deus que nos nossos não tem. Então, eles vão estar sensíveis a ouvir, de fato, a palavra de Deus. Não estamos falando de evangelho ainda. Estamos falando de reconhecer a autoridade do Deus de Israel, do Deus de Judá agora, porque Israel já está destruído, do Deus de Judá. Por isso, apontando sempre aqui, Judá, Judá, Judá. Aí a gente vai ver. Eles o adorarão com sacrifícios, ofertas. Ok, tudo ok, batendo certinho. Porque naquele momento, Judá adorava a Deus com sacrifícios e ofertas. Veio Jesus, não tem mais sacrifício e oferta, pessoal. Não vai ter sacrifício e oferta no milênio. Não vai ter isso. Não vai ter. Podem ter até as ofertas, mas sacrifício não vai ter. Tá certo? E, sinceramente, sempre que fala-se de Sião, do milênio, a adoração, o culto é diferente. É um culto do Espírito. É aquilo que Davi começou e no futuro a gente vai explorar mais isso, certo? Mas com sacrifício não faz sentido. Não, você entende, Milene? Não faz sentido. E a gente pode acabar se deixando levar porque tá bonito, mas, gente, Deus ele foi misericordioso inúmeras vezes ao longo da eternidade, da eternidade não, né? Do tempo da humanidade, com muitas nações. Então a gente está vendo aqui ele pesando a mão e ao mesmo tempo ele aliviando. Por quê? Porque Deus não se compraz com a morte do ímpio. Ok? E aí a gente vai ver. Ferirá o Senhor os egípcios com uma praga. Ele os ferirá e os curará. Se a gente está no milênio, por que ele vai ferir? No milênio, aquele povo vai ter reconhecido a autoridade de Deus, aquela geração vai ter reconhecido a autoridade de Deus, não tem conversa, não tem outro Deus, não tem anticristo, não tem falso profeta, não tem a besta, não tem mais desgraça nenhuma. Por quê? Porque Jesus voltou, meu irmão, veio do céu, tomou conta de tudo, acabou com a bagaceira, protegeu Israel, que estava quase destruído. Vai haver um reconhecimento, entende? Nesse momento aqui, não, a gente não vê esse apontamento. Ainda não, tá? E quando acontecer o milênio, não vai ter por que ficar ferindo as nações. Por quê? Porque as nações... Não vai ter nem Satanás solto, pessoal.
Quando Deus usa alguém para como juiz, uma nação como juízo, a nação está sendo guiada, usada por Deus, mas guiada por Satanás. Para fazer tantas perversidades, não é do querer de Deus matar alguém com requinte de crueldade. Aí já é Satanás usando aqueles homens, a inclinação deles, tá? Então, não faz sentido no milênio a gente está tendo castigo de nações. Isso vai ser pós-milênio. Pós-milênio, vai ter juízo final, vai ter outras histórias. Mas até aqui, no milênio, a gente vendo Jesus jogando praga, né? O Senhor os ferirá com uma praga? Não, não é milênio ainda. Ele os ferirá e os curará. Eles se converterão ao Senhor e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Que praga é essa? Sinceramente, não sei. Não consegui distinguir, tá? Mas pode ser até mesmo essa nação, pode ser os assírios, e generalizado aqui como uma praga. Né? Então, vai ferir, ok. Pode ser os babilônios, vai ferir, ok. E depois vai curar. Mas no milênio, não rola isso de ferir. Milênio vai ser paz. A gente vai ficar com os bichinhos lá brincando. A gente vai enfiar a mão na toca da áspide e a gente não vai sair ferido. Leãozinho vai ficar andando lá junto com o cabritinho. A gente vai ficar no meio dessa galera. Eu vou abraçar o leão, meu irmão. Eu vou abraçar, vou pegar o leãozinho. Vou abraçar o leãozinho. Vou do grande. Com aquela plumona aqui, aquela pluma não, né? Com aquela juba linda. Eu vou. Vai ter que rolar isso aí, vai ter. Então, não é milênio aqui. Entende, galera? É milênio, mas não é milênio. Então, vamos guardar aí as devidas proporções, continue. Se alguém discorda, pode se posicionar, mas eu não vejo o milênio aqui ainda, tá? Eu fui muito na linha do milênio, não vendo nesse momento o próprio milênio em si, mas a gente sabe que até a chegada do reinado do Senhor Jesus, muito sofrimento virá sobre a terra. Ele vai chegar para justamente trazer o que a gente está vendo aqui, essa cura. A cura vai ser o reinado do Senhor Jesus. E quando eu vi a questão dos sacrifícios, ofertas, eu vi como uma única linguagem, o povo seguindo uma unidade de fé, não com uma prática do sacrifício em si, mas como um reconhecimento do sacrifício que foi feito, negar o seu eu, de você reconhecer e se voltar. Então, eu vi muito por essa linha, já trazendo para onde vai vir a perfeição só vai vir nesse momento. E antes disso haverá muito sofrimento, haverá muita dor, haverá tudo que a gente sabe que está previsto aí, que a gente deve estar vivendo aí os tempos finais. Então, o que vem de bom a seguir só pode vir do nosso Senhor Jesus no reinado dele, porque fora isso não tem como vir de bom, não. E na época que a gente aqui está vendo retratado e realmente seguindo essa ótica da senhora, a gente pode ver também o fato de que você tinha tiranos e outros vindo e voltando, uns com outras estratégias, como Alexandre. A gente via que a Síria, eu não sei se era a Síria, não foi a Síria ela destruía, ela tirava a Síria, ela tirava o povo, levava preso e trazia outro povo para aquele lugar, para que ali já não nascesse mais, né, não tivesse qualquer outro, ela fazia uma mudança. Outros, né, os persas já tinham uma outra estratégia, então cada um tinha uma estratégia que dependendo de quem era o tirano naquele período, poderia ser até menos. Pô, não, esse aqui é até melhorzinho, porque ele não vem com tanta violência, ou aquele Alexandre está conquistando, mas ele está dialogando, ele não vai ajudar. Então, você vê alguns exemplos que você pode considerar como se fosse a mão de Deus não pesando, mas é uma guerra, traz, né, o sofrimento, traz a dor naquele momento. Então, quando eu vim trazer mais por essa linha, foi no sentido de realmente esperança, que só pode vir de Deus, uma esperança real, verdadeira e concreta e eterna, porque se não for do Senhor Jesus, não há. Mas eu não vindo por essa ótica, eu achei muito bom, Dalila, realmente, porque faz a gente até pontuar
Por exemplo, quando a gente vê a questão das cidades. Por que fala? Eu estou até tentando resgatar isso, porque surgiu e ia trazer para vocês a dúvida, por que citar 5 cidades? A gente pode levar também a questão do pensamento de que não é uma totalidade do Egito, como a senhora trouxe, que seriam apenas um grupo influenciado justamente pelo esse, por tanto ver uma manifestação do poder de Deus ali dentro estaria se manifestado pessoas que adorariam a Deus e não praticariam a idolatria. Então, eu acredito sim, desde a época que o Senhor, lá das pragas, para a libertação dos hebreus, ele já foi plantando sementes ali naquele local, né? Inclusive, complementando aí o que você está falando, quando a Babilônia invade Judá, e aí é a cabaça total, muitos judeus fogem para o Egito. E você acha que eles vão lá e vão se corromper? Que nada, eles agora, mais do que nunca, vão ser convertidos. Que Acho eles que viram que Jeremias, todos. né? Jeremias, Jeremias, é. Jeremias, não é só ele, mas vai uma galera para lá. Entendeu? Jeremias Porque não vai para o cativeiro. Nabucodonosor não levou todo mundo, né? Deixou lá os que não tinham interesse para eles, Sim, largaram lá abandonados, né? sim, sim, E a sim. cidade estava destruída. Eles iam fazer o quê, né? Fogem Exatamente. para o Egito, que ainda está menos pior, porque tem um rio por lá que dá para eles ainda sobreviverem. Entendeu? Judá não está no meio do deserto. É punk, é punk. Entende? Então, a gente vai ver que, de fato, o Egito vai ter influência judaica. Vai. E vai ser uma influência boa. Todo o Egito? Não. Mas vai ter uma galerinha lá, entende? Verdade. Seguindo aqui. E verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Nações inimigas que guerrearam, praticamente uma irmandade, irmãos ali, muito lindo, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, você vê uma nação que a gente começou com uma sentença, né, de muito sofrimento, de muita dor, colhendo pela sua idolatria, colhendo pelo, né, as consequências justamente dos seus atos. E aqui você vê esse mesmo Deus que pesou a mão sobre essa nação, chamando ela de meu povo, a quem ele dirige ao seu próprio povo. Então, é bonito de se ver, tem um poder de apagar, de dar esperança, tem um poder de apagar até as dores, porque é como Isis falou, é como Deus adotando ali, como adota a gente, através do Senhor Jesus, nós somos adotados como filhos deles, e aqui está se apresentando a nação, ela vai ser adotada, ela vai ser povo, né? O Egito vai se tornar o seu povo. A Síria, a obra das minhas mãos, a Síria foi instrumento para juízo. Quando você obra de minhas mãos, eu já imagino o oleiro, quando se quebra ali na mão do oleiro, ele vai reconstruindo e vai se fazendo tudo novo dentro daquela nação. E Israel, que a gente sabe que a herança seria aquele dízimo, seria o exemplo, digamos assim, de fé, que é o povo de Deus mesmo, né? Escolhido por Deus. Então, é a herança dele mesmo. Dona Lídia. Quando a gente volta aí um pouquinho na história, a gente vai lembrar, inclusive, que Jonas vai a Nínive. E a nação toda, né? Se pega um jejum que foi um jejum, acho que igual de Esté, 3 dias, não lembro quanto, 3 dias, sem nada. Tamanha quebrantamento daquela nação, Então, da Síria. meu povo, É, prova de que Deus não queria perder ninguém, ninguém. né? Então, a mesma coisa a gente vai ver com o Egito, ele vai ter misericórdia com o Egito. Acho que em Daniel a gente chegou a ler isso, ou foi em Oséias, que ele tem um propósito com o Egito, ele vai guardar o Egito, não lembro agora, mas Deus tem um carinho com o Egito. Por que o carinho? Porque o Egito aceitou José e os 70, né? Depois o Egito pesou a mão, mas houve um momento em que o Egito abraçou Israel. Deus guardou aquilo, Deus foi grato, né? Deus tem propósito com o Egito. Então aí a gente vai ver que, minha opinião, pessoal, isso aqui não é milênio.
Isso aqui é o momento em que, de fato, Deus vai. Talvez esse último verso, sim, tá? Talvez o último verso, sim. Porque não me parece ainda que o Egito e a Síria e Israel estão andando de mãos dadas, são amiguinhos, são parceiros. Não me parece ainda, né? Pelo contrário, ainda está o quebra-pau lá, certo? No final, eu creio que sim, todos vamos ser uma grande nação, governados por um só Senhor, o verdadeiro Rei dos Reis, que é Jesus. Isis. Eu concordo com Lia, que não está apontando para o milênio, mas eu vejo que é uma analogia com o que a gente está vivendo hoje. É muito interessante. Eu não sigo, mas eu sigo alguns portais de notícia, alguns é, é, perfis de notícia, de fofoca, essas coisas. Aí tem essas pessoas que foram muito usadas por Deus, a gente sabe, né? O Jessé e outros, que foram muito usados, muito abençoados. Plantaram ali alguma coisa no espírito, mas em algum momento cederam a sua carne. E essas pessoas vão passar por esse momento de castigo. Eu não digo nem castigo, mas de colher realmente o que plantaram. E interessante que quem vai poder salvar essas pessoas? Porque assim como Deus deu os dons e as abençoou durante um bom tempo enquanto eles se voltaram para ele, e quando eles se afastam de Deus, é como se eles disseram, não preciso da sua proteção, não preciso de você. Beleza, não precisa, meu filho, vai com Deus. Está entregue ao mundo e sendo chacota do diabo, servindo como uma peça de joguete. E Deus pode fazer o quê? Se ele não quer a pessoa escolheu não ter a sua proteção, ele vai tirar a sua mão. E a pessoa, nesse momento, vai colher. Me remeteu ao livro de Gálatas, 6, a partir do 7, quando, na minha versão assim, tá? Quando ele dá um alerta, não se enganem, ninguém zomba de Deus, ou de Deus não se zomba. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, se plantar coisas da carne, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, Deus traz de todas as formas possíveis esse alerta que se você ceder a sua carne, você vai colher os frutos da carne, que é a morte. Mas se você manter a sua vida e tentar viver uma vida em espírito, em comunhão com o Espírito Santo, você vai ter vida eterna. Isso a todo momento é mastigado e as pessoas não conseguem entender. E, e querem intuir que eles estão certos por estar limitando sua carne. Não, tem que me aceitar assim, porque eu sou assim, eu gosto disso. Beleza, ninguém tá errado, não. Não é pecado, pecado mas não é crime, não. Siga a sua vida. Mas você está tirando da sua vida a mão de Deus. E vai sofrer as consequências disso. Você não está mais sobre a proteção dele, sobre o amor. Você não é mais o filho adotado, o amiguinho do seu filho. Para os amigos, tudo, né? Como diz o outro. Para os amigos, tudo, para os inimigos, nada. E a gente consegue ver claramente que Deus dá a solução, ao mesmo tempo que a pessoa está colhendo os frutos do seu pecado, e são situações que estão passando. Eu vi uma menina chorando aí, que são situações que são frutos do seu pecado, ao mesmo tempo dá tempo. Não é que você se perdeu, que você saiu do caminho, que você saiu da obra, que não há misericórdia para você. É possível. Basta você se arrepender e se voltar para Deus. E ter essa humildade de começar a sua caminhada aí do zero e passar por todos os percalços,
até atingir a plenitude de uma vida com Deus. E é interessante ver que, enquanto a vida, né, há essa possibilidade de se consertar, de se converter, e há chance para essas pessoas. E elas estão sofrendo. Você percebe uma coisa aqui, uma coisa ali, aí sofre uma discriminação, mas não é culpa do outro, são as consequências o fruto da sua colheita, e é isso aí. Quer colher coisas diferentes, plante coisas diferentes. É isso. Ok, mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Dona Aliciane? Não. Cristiane? Milene, suas considerações finais. Não, é isso mesmo, Dona Lília. Nada mais a acrescentar ao que já foi dito, que foi muito edificante e enriquecedor para a gente, com toda certeza. E se ninguém mais nada quiser acrescentar, vou escolher uma para fazer a oração. E aí, vou pedir para a Aliciane orar por nós aqui, por favor. Boa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entregamos, meu Deus, essa meditação em tuas mãos. E mais uma vez, muito obrigada, meu Deus, pelo Senhor ter nos revelado, nos ensinado, nos mostrado, meu Deus, o que está por vir. E que nós venhamos estar sempre, meu Pai, preparadas. Eu digo espiritualmente, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, a cada dia guiar os nossos passos. Que nós venhamos fazer a tua vontade. Que a nossa vida espiritual, ela venha estar acima de tudo. Que nós venhamos a cada dia, meu Deus, priorizar a nossa alma e dar o nosso melhor em tudo para o Senhor. E que nós venhamos também, meu Deus, ser testemunha do único Deus a quem a gente tem servido para as outras pessoas que não te conhecem. Para aquelas pessoas, meu Pai, que na cabeça delas não tem solução, estão sofrendo e acham que o fim é esse para elas. Mas o Senhor tem estendido as mãos, o Senhor tem dado oportunidades, meu Deus. Então, meu Pai, que essas pessoas, elas venham alcançar a tua misericórdia, elas venham alcançar essa oportunidade de se lançar, se arrependerem, se voltarem para ti, porque é tudo que o Senhor quer. O Senhor deu tantas chances, meu Pai, só deu tantas oportunidades para o povo, né, do Egito, para outras nações, e tem dado para cada um de nós hoje. E que nós venhamos agarrar com toda a força. Porque cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade da gente buscar mais o Senhor, da gente se arrepender de algo que a gente fez, da gente mudar, ser melhor. Então, que a gente venha agarrar com toda a força. E que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a nos manter firmes até o fim. Nós temos vivido os dias maus, estamos no fim, mas a gente, a cada dia, agarrado com o Senhor, a gente consegue permanecer, porque o teu Espírito tem nos ajudado. Então, meu Deus, mas muito obrigada, meu Pai, por essa oportunidade, e que a cada meditação nós venhamos conhecer mais o Senhor, e nós venhamos também passar isso para outras pessoas, meu Pai, através do nosso testemunho, a nossa vida. Eu entrego a vida de todas, até daquelas que não puderam estar presentes com a gente hoje, mas que nos próximos encontros, meu Pai, estejam e também venham se alimentar ainda mais, meu Pai, da tua palavra, e venham também, meu Deus, passar para outras pessoas, porque nós não podemos apenas encher e deixar de compartilhar, não. Nós temos que passar isso também, meu Pai, que temos recebido de Ti, para cada uma das pessoas que o Senhor vai nos mostrar, porque nós cremos, meu Deus, que há pessoas na igreja, no mundo ainda, que não te conhecem e que são escolhidas do Senhor. Então, que o Senhor venha nos levar até elas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e determino. Entrego tudo e todas em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, povo lindo. Amém. Gostei da meditação de hoje. Bacana, bacana. Quinta-feira tem mais. Deus abençoe.